Teve algumas pessoas que pediram para eu compartilhar meu template do Notion e é basicamente isso que eu vou fazer agora. Eu criei esse template aqui meio que do zero e é basicamente como funciona melhor para mim. Então, adapte, sabe? Adapte aí o que não fizer sentido para você. Aqui, nessa primeira parte da agenda é muito óbvio o que é para fazer, né? Na segunda você bota o seu to-do list. Enfim, aqui na parte do deadline eu coloco o que eu considero ser o mais importante e urgente de prioridade que vai ter nessa semana. Aqui, o foco da semana eu vou pagar isso montagem, mas também faz um pouco de sentido quando você junta a prioridade no foco da semana. Por exemplo, se o deadline é entregar tal vídeo amanhã, então o foco da semana aqui vai ser editar tal vídeo, sabe? É tudo muito bem autoexplicativo. Aqui em semanas é basicamente os meus hábitos. Então, eu geralmente coloco aqui prospecção como um objetivo para a semana. E aqui eu coloco o nome da galera que eu vou contatar, que eu já contatei, enfim. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar, sei lá, La La Land Arquitetura, sabe? E aqui dentro eu posso vir e colocar o endereço do Instagram do pessoal, La La Land, blá blá blá. Pronto. Aí, se eu mando mensagem, eu arrasto para cá em conversas. E se foi positivo ou não essas conversas, se eu conseguir fechar o contrato ou não, eu coloco concluído. Então, voltar aqui. Você também pode criar uma página nova para colocar os seus outros hábitos. Por exemplo, aqui no Notion já dá essas opções aqui, tudo. Então, você pode colocar aqui, correr, exercitar, ouvir podcast, enfim, isso é basicamente o que eu faço. Então, aqui em Backlinks é como se fosse um histórico das coisas que eu guardo, né? Então, o segundo cérebro é massa, o segundo cérebro, porque se eu tenho um insight, eu abro essa pasta, se eu tenho algum insight sobre alguma coisa, eu coloco aqui de uma forma bem rápida, sabe? Para depois eu vir aqui e ver qual é, eu ver o que eu escrevi para desenvolver melhor essa ideia. Aqui em citações é um jeito também de guardar as citações. Por exemplo, a gente está navegando pelas interweb e aí ouve alguma coisa em algum vídeo, lê algo em algum artigo de algum canto e a gente quer guardar aquela citação, a gente só vem aqui no segundo cérebro, clica em novo, coloca a citação. Por exemplo, estava ouvindo um podcast ontem sobre Michael Jordan e anotei essas citações aqui que me pegaram. Então eu posso vir aqui, ó, progresso da confiança. Aí eu posso colocar o autor, Michael Jordan. Aí eu posso colocar o link se eu tiver link, se não eu posso deixar para lá. E o tema, eu posso vir aqui. Esses aqui são os temas das coisas que eu já coloquei no meu segundo cérebro, mas você pode colocar novos temas. Por exemplo, um tema que não tem aqui. Eu posso só simplesmente escrever esporte e clicar aqui, ó, em criar. Aí vai criar esse tema. E aí, se essa citação vier de um livro, eu posso colocar aqui também o nome do livro. Como não veio de um podcast, eu deixo em branco. Aí pronto. Depois, se eu quiser usar essa citação em algum lugar, eu posso simplesmente filtrar pelo nome do autor. Por exemplo, eu posso botar Michael Jordan e vai aparecer só as coisas que tem de Michael Jordan, sabe? Também a gente pode pesquisar pelo tema. Então, se eu quiser ver as citações sobre bloqueio criativo, por exemplo, eu venho aqui e tenho essas citações. E aqui mais tarde é para você guardar as coisas que você quer ver mais tarde. Se você acha um vídeo de algum canto e quiser, não puder ver no momento, mas quiser ver depois, você só vem aqui e coloca o link e pronto, tá salvo aqui no seu segundo cérebro. Aí então, livros. Tudo que eu leio ultimamente, eu crio um espaço dedicado a esse livro aqui na minha biblioteca. Por exemplo, o último livro que eu tô lendo é esse aqui de Jony Ive. Então aqui nesse template eu tenho algumas coisas assim, sabe? Alguns insights. Por exemplo, apreço pela construção de alguma coisa que eu li no livro, tive um insight, coloquei aqui para depois desenvolver ou não. O tempo no processo criativo também é a mesma coisa. E se eu estou lendo no Kindle, eu pego todas as citações que eu grifei, que eu sublinhei, que eu destaquei e coloco aqui, nessa parte, que funciona igual o segundo cérebro lá que vocês viram. Vê, vou pegar... Qual foi um livro que eu li aqui? Pronto, aqui, ó. O livro de Steve Jobs. Todas as citações, os grifos, os destaques que eu fiz no livro estão aqui. E aqui eu categorizei com essas estrelas, de 1 a 5. E aqui funciona a mesma coisa. Se eu quiser ver qual é o tema, eu posso filtrar o tema para o que quer que eu tenha colocado. Por exemplo, as citações sobre liderança, aí vão aparecer as citações sobre liderança. Eu coloquei aqui para ser em ordem crescente, do menor para o maior.
Não, do maior pro menor, decrescente, enfim, sei lá. O que importa é que tá aparecendo primeiro as frases com maior estrela. E aí, como é que faz para você criar um espaço também para o seu livro? É só você vir aqui em New, esperar gerar o template que eu já tenho feito e pronto, está criado o seu template. Essa parte aqui do para depois é quando o autor do livro que eu estou lendo cita outra pessoa, outro livro, ou enfim, cita alguma coisa. Se eu tenho interesse em saber qual é, eu venho aqui e boto para depois, porque aí depois eu venho e pesquiso sobre. Aí se você quiser colocar uma capa para ficar assim, como se fosse de fato uma biblioteca, é só você botar aqui no Google, sei lá, qual é o livro, A Culpa das Estrelas. Aí você vem aqui, add cover, change, upload, aí pronto, aí vai ficar assim, quando carregar, vai aparecer aqui como a capa do livro. E aqui também você pode filtrar para mostrar nessa biblioteca só o que você está lendo. Por exemplo, se eu venho aqui e clico que eu estou lendo, vai mostrar só os livros que eu estou lendo. Se eu clicar no completo, vai mostrar, obviamente, só os livros que estão completos. Ah, e como é que faz para eu colocar no livro que eu estou lendo completo? A bateria descarregou. Mas enfim, você vem aqui ó, em status, você coloca lido, lendo ou desistido. Porque a gente tem que normalizar essa história de desistir dos livros que a gente não tá gostando de ler, sabe? Nessa parte aqui são os livros que eu quero ler. Então eu coloco por ordem de importância. Eu quero ler primeiro O Ponto da Virada, para depois ler Bom Demais para Ser Ignorado, para depois ler Maestria, Homens Difíceis e enfim. No caso eu quero ler aqui depois Maestria. Eu faço isso para deixar as coisas mais organizadas e mais com foco, sabe? Porque hoje com a internet e os meios não convencionais de aquisição de livros, é fácil você entupir seu Kindle de livro, entupir seu computador de PDF, e aí, sabe, fica aquele entupimento de coisa. Você nunca lê, não termina o que está lendo, pula de livro em livro, enfim. Isso pra mim não funciona, pode ser que funcione pra você e tá tudo massa. Aí aqui essa parte de filmes, podcasts e séries é também tipo o segundo cérebro, mas aqui eu coloco tudo de filme, de podcast e séries, isso aqui só pra lembrar assim depois, sabe? O que eu vi, quando eu vi, qual foi o mês, o que me afetou. E aí eu escrevo, ou não, as coisas que me afetaram determinado filme ou série. E é isso. Espero que vocês façam bom proveito desse template, porque é massa pra mim. Me organiza, me deixa com a cabeça no lugar, me deixa organizado. E nada melhor do que se sentir organizado, se sentir que tá fazendo as coisas de forma organizada. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo. A ideia é colocar essa luz aqui em cima, porque aí quando estiver gravando aqui, fica esse ponto de luz ali. Então a ideia é colocar essa luz aqui. Tô tentando parear essa luz ao aplicativo. Era pareado, mas não sei o que aconteceu, não é mais. Pronto, agora eu consegui parear. Não, consigo controlar pelo aplicativo agora. Quando não tem sol, de noite, à tarde, que é a hora que preciso da luz, fica melhor. Mais tarde eu mostro.
Nem tá, nem tá tão escuro, mas vê como vai ficar legal a luz ali atrás. Agora são 2h40 da tarde, só tô com a persiana. Só tô com a persiana aqui na janela baixada. Vê. Tá vendo? Fica só um pontinho de luz ali, só pra dar um tchan. Ainda tô meio baleado, avariado, mas tô melhor. Tô melhor de nariz, tô melhor da garganta. A minha voz ainda tá meio diferente do que normalmente é, mas tô melhor. Então, queria falar uma coisa que eu tô pensando já há algum tempo assim, que é o futuro do Dias Comuns. Eu quero meio que diversificar aqui as coisas que eu coloco nesse YouTube, que eu coloco nesse canal, e eu fiquei pensando sobre live, assim, sei lá, sem pretensão nenhuma de alguma coisa assim, sabe? Só porque eu gosto da ideia de live, assim, de você conversar, sabe, com as pessoas e tal. Eu acompanho 2 canais que fazem lives no estilo que eu quero fazer, que é basicamente só conversa mesmo assim, sem pretensão de alguma coisa. Pensei então em reunir algumas notícias, alguma coisa assim, que envolve tecnologia, cinema, enfim, que são assuntos que eu consumo, sabe, que eu gosto de consumir, que eu sou assinante de newsletters e tudo mais. E pensei em pegar esses assuntos que eu mais gosto e falar aqui com vocês, pra gente conversar, trocar uma ideia, sei lá. É isso, não sei se vai ter público pra isso, não sei qual é. Eu ainda não vou conseguir fazer agora, mas a minha ideia seria que ela fosse de manhã, sabe? Toda segunda de manhã. Eu acho que é um bom horário para ter lives despretensiosas. Enfim, só mais uma forma de estar presente, sabe? Pensei na live ser, além desses temas, ser uma forma de, sei lá, compartilhar minha tela assim do computador, sabe? Quando eu estiver editando, quando eu estiver fazendo alguma outra coisa, compartilhar e a gente trampar junto, sabe? Eu acho que é massa essa ideia. Enfim, não sei. Me diz aí aqui nos comentários o que é que tu acha. Se vinga, se não vinga. Eu vou fazer de qualquer jeito, sabe? Pelo menos uma para experimentar, ver qual é. Ou 2 para ver qual é o melhor horário. Mas me diz aí o que é que vocês acham, porque eu quero saber o que é que vocês pensam, se vinga ou não. Se vocês estariam lá ou não. Enfim, eu vou fazer de qualquer jeito. Se tiver afim, só chegar. Se não, o Dias Comuns continua com a mesma frequência, no mesmo horário, enfim. Preciso muito cortar o cabelo. Hoje eu fiz a barba, mas o cabelo eu não posso fazer, só. E aí eu fiquei pensando também em usar essas lives gravadas pra de alguma forma voltar com o Em Processo Criativo, sabe? Que é o meu podcast, que tá parado já tem um tempinho. Teve um camarada aqui que eu esqueci o nome dele, comentou sobre o Em Processo Criativo e eu achei isso massa porque faz um ano não posto nenhum episódio novo e ver que pessoas ainda se lembram do meu podcast é massa. Mas então, eu pensei em então pegar essas lives, pelo menos alguma parte dela, alguma coisa assim, e subir no podcast. Meu problema é que eu não consigo estar em mais de um canal ao mesmo tempo. Se eu tô aqui no YouTube, eu não consigo produzir conteúdo pro podcast. Se eu tô no Instagram, eu não consigo produzir conteúdo pro YouTube. E assim vai, porque eu sou uma pessoa que não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, criativamente, pra mim, faz mais sentido eu focar em um canal só, porque eu consigo me dedicar inteiramente a ele. Se eu produzo vídeo pro YouTube, o formato, o conceito, enfim, a estética é totalmente diferente se eu for produzir vídeo pro Instagram. Então a minha cabeça não funciona nessas multidimensionalidades de canais e plataformas. Eu preciso focar numa e ficar em uma por quanto tempo eu aguentar. Aí além disso, desse lance do foco, eu passo muito tempo para editar um episódio do podcast. Eu acredito que eu passo mais tempo editando um episódio do podcast do que editando um vídeo. É muito mais trabalhoso para mim editar e montar em processo criativo. Porque, não sei, a proposta é outra, né? Assim, eu acho que eu levo uns 3 dias fácil, assim, pra produzir um episódio em processo criativo do podcast, porque eu preciso escrever sobre o tema, eu preciso pesquisar sobre o que eu vou falar, eu preciso procurar as músicas, eu preciso montar o episódio em si. Acho que o certo é só eu me preocupar com a criação e deixar que a distribuição seja feita
por ela mesma, sabe? Porque assim, eu não vou estar tendo muito esforço se eu for compartilhar o áudio das lives no Em Processo Criativo, no podcast, porque eu só vou estar exportando sem um vídeo e subindo lá na plataforma do podcast. Então, não é como se eu estivesse gravando 2 vezes cada coisa, as mesmas coisas, sabe? Eu vou ter um esforço mínimo. E por ter um esforço mínimo, talvez valha a pena. Tem aquela máxima que diz que 80% dos resultados vem de 20% do esforço. Ou é 20% do esforço que produz 80% dos resultados. Enfim, de alguma forma é isso. E só colocar o áudio da live Em Processo Criativo vai ser basicamente esses 20% de esforço, que talvez produza 80% do resultado. E nesse caso o resultado aqui é só ter a saída. Então, no final das contas, sim, eu acho que é válido eu compartilhar as coisas da live Em Processo Criativo. Eu saio ganhando, porque eu reativo um canal de conteúdo que eu gosto e que está parado já há 1 ano. Aí agora eu só preciso saber quando eu começo.